Oi, olá, seja bem-vindo aqui à nossa live pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo próprio site da Nutrigenes. Meu nome é Fernando Betete, eu sou jornalista especializado na área da saúde e a partir de agora nós temos um encontro, nós vamos falar mais sobre saúde. Eu sei que hoje, para você, não só hoje, mas todos os dias, né, enquanto estivermos vivos, a saúde é fundamental. Estamos chegando no final do ano, onde as pessoas normalmente se confraternizam, recebem os parentes, e é muito importante você ter saúde. Não somente nessa época, mas, como eu já disse, durante todo o ano. E a missão da nossa empresa, a missão da Nutrigenes é o quê? Proporcionar prevenção através da suplementação de vitaminas, de minerais, de suplementos nutricionais, para que você tenha mais saúde. O objetivo desse nosso encontro aqui é fazer um bate-papo, né, sobre saúde. Eu vou apresentar uma série de reportagens, de entrevistas que eu fiz, que continuo fazendo na área da saúde. Então vai ser como se fosse um jornalismo. Eu vou chamar as matérias e vou explicar do que a gente vai falar. Você pode fazer os seus comentários, você pode fazer as suas perguntas. A nossa ideia é que todos os dias agora a gente tenha um encontro. Nosso objetivo é levar saúde de duas maneiras: através da informação, sim, através da comunicação. Para mim, no meu entendimento, a informação é o início da saúde. Se você não souber o que este produto, o que este suplemento, o que este hábito, o que este alimento faz para a tua saúde, você pode estar prejudicando a sua saúde. Então, quanto mais informações você receber, mais condições de ter saúde vai ser possível. Então, uma das nossas missões é levar informações até você. E, logicamente, a questão da suplementação com produtos de primeiríssima linha, né? Não somente ele tem qualidade, mas como ele tem excelência em todo o seu processo de fabricação. Isso o seu organismo agradece. Então, você que está nos assistindo, mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência. Você depois, se estiver assistindo em outro horário, agora nós estamos ao vivo aqui na parte da tarde, mas você pode deixar o seu comentário, você pode deixar a sua dúvida, que os nossos consultores científicos, os nossos farmacêuticos, os nossos médicos, os nossos nutricionistas irão oportunamente responder a dúvida que você tenha sobre uma doença ou sobre especificamente um suplemento, tá certo? Eu gostaria então de fazer já uma chamada em relação a essa semana, a semana da Black Friday, né? A Nutrigenes está com uma promoção durante todo o mês de novembro e agora, já nessa semana da Black Friday, as promoções estão cada vez mais quentes e com mais oportunidades para você que tem condições de se programar na compra desses suplementos e, consequentemente, economizar mais. Então, nós queremos levar informação, nós queremos levar o produto até você de primeiríssima qualidade e agora, com essa semana da Black Friday, você vai estar o quê? Economizando. E nós também queremos ajudar a você a economizar, porque durante todo esse ano, a Nutrigenes, através dos seus fornecedores, através dos seus importadores, nós fizemos uma grande negociação e estamos repassando essa negociação com vantagens para você, que é nosso cliente. Nós agradecemos a sua confiança, a sua credibilidade na nossa marca, e para você que está nos conhecendo agora, é a sua oportunidade de conhecer a nossa marca, de conhecer os nossos produtos com uma vantagem extra. Você estará adquirindo esses produtos num valor bastante econômico para você. Então, aproveite esta oportunidade. Visite o nosso site www.nutrigenes.com.br e lá você tem uma aba com a Black Friday, né, a semana aí da promoção, onde você vai ter uma série de produtos realmente com desconto. Quem acompanha a gente já sabe toda a nossa sistemática de precificação e vai realmente se surpreender porque os nossos produtos estão realmente com descontos. Repito, em virtude das negociações com os nossos fornecedores
e importadores. Mas, de repente, você está querendo saber qual é a importância da suplementação. Será que é importante suplementar? O que é suplementação? De que maneira que eu devo fazer isso? Então, eu vou pedir aqui para o meu pessoal que está dando suporte. Eu fiz uma entrevista com uma das nossas farmacêuticas aqui, da Nutrigenes, a Daniela Casella, e eu fiz uma entrevista com ela, um bate-papo, falando sobre a importância da suplementação. Vamos assistir, então, essa matéria e, na sequência, a gente volta. E você coloca aí o seu comentário, você curta, você compartilhe, você se inscreva no nosso canal, porque sempre estaremos dando informações de primeiríssimo nível, de primeiríssima importância para você. Agora, a matéria com a nossa farmacêutica Daniela Casella. Olá, eu sou o Fernando Bettetti e nós estamos aqui em mais uma edição do Repórter Saúde. Nós vamos conversar com a farmacêutica bioquímica, que inclusive tem uma pós-graduação, a doutora Daniela Casella. Doutora Daniela, a sua pós-graduação é em que área? Na área de farmacologia clínica aplicada às interações medicamentosas. Onde foi feita essa pós-graduação? Foi feito na Uninter no ano passado e eu sou formada pela Uningá no ano de 2011. Bom, o assunto de hoje é um tema que a população gosta muito de ouvir e a gente gostaria então de explicar, para a população a questão da suplementação. O que vem a ser suplementação do ponto de vista científico, farmacêutico? Bom, a suplementação, como o próprio nome já diz, é uma forma de você estar complementando a sua dieta com nutrientes que, de alguma forma, você pode não estar ingerindo adequadamente na sua alimentação. Então, essa suplementação ela serve como um complemento, tanto na parte de fibras alimentares, de antioxidantes, de vitaminas, de minerais e de ácidos graxos. A suplementação, se a pessoa tiver uma nutrição perfeita, saudável, ela ainda assim é necessária? Sim, por vários motivos. A gente pode aqui citar alguns pontos principais. Por exemplo, para você ter uma alimentação balanceada, você não necessariamente está suprindo aquelas fontes de vitaminas necessárias diariamente para o seu corpo. E aí um déficit de vitamina diário pode gerar várias complicações futuras, das mais simples até problemas crônicos, mais evoluídos. Como que eu posso explicar isso melhor? A gente tem aquela ideia de como conseguir algumas vitaminas na alimentação. Mas se você for comparar, por exemplo, uma fruta que você compra hoje no mercado, comparada a uma fruta que foi plantada há 30 anos ou até 50 anos atrás, ela não vai ter o mesmo nutriente, a mesma vitamina que ela tinha antigamente. Por motivos também muito simples. O solo antigamente era muito mais rico em zinco, fósforo, selênio e outros minerais, e também muito mais rico em vitaminas. E uma vez que você tem um solo pobre de nutrientes, você não pode imaginar que a sua fruta ou seu legume vai ter essas vitaminas, esses nutrientes. É importante destacar, então, que em virtude da evolução tecnológica, os diferentes tipos de solos que nós temos aí no Brasil e no mundo inteiro, então uma fruta que você tem aqui nessa região, em termos de vitaminas e minerais que ela possui, é diferente do que de uma outra fruta lá no norte, no nordeste ou no sul. Aliado a isso, também a gente poderia colocar essa questão do agrotóxico também, que isso deve ser prejudicial, ou melhor, bastante prejudicial. Nesta questão dos agrotóxicos, a gente tem hoje os alimentos orgânicos, que são aqueles livres de agrotóxicos.
Mas cabe o mesmo exemplo. Um alimento livre de agrotóxico, ele não garante que ele vai ser rico em nutrientes. São duas situações isoladas. Mas então, como que eu posso saber se a fruta que eu estou consumindo ela é rica naquele nutriente ou naquela vitamina que eu quero? Bom, isso depende simplesmente do plantio. Se eu, na hora de estar fazendo o meu plantio, a minha colheita, enriquecer o meu solo com esses nutrientes, enriquecer com os minerais, eu vou ter isso passado para a minha fruta. Só que o que acontece? Como funciona hoje o mercado de consumo, mercado de agricultura? É muito mais interessante você vender um produto em grande quantidade e um produto bom do que um produto rico em nutrientes. Por quê? Simplesmente porque ele vai ficar mais caro no produto final, né? E um produto mais caro não é interessante para o vendedor. Bom, mas voltando então aqui na questão da suplementação, outro detalhe importante a se falar, já que está claro então que a pessoa deve suplementar, é em relação à dose. Por ser suplemento, por ser natural, a pessoa não pode tomar isso à vontade. Já dizia Paracelso, né? A diferença entre um remédio e um veneno é única e exclusivamente a sua dose. Um alimento pode ser um remédio? Pode, né? Não estamos falando de medicamentos, estamos falando de alimentos e de suplementação. Então, da mesma forma como a gente pode usar um exemplo claro, se você vai num restaurante, você vai comer, vai chegar uma hora que o seu corpo vai saciar. E isso é um próprio mecanismo de defesa para você parar. Então, todas as vitaminas elas têm um limite, e é para isso que existe a dose, coisa que você não consegue ter em livre demanda. Você tem que ter uma dose em potencial para suprir aquela sua necessidade diária, né? Extrapolando isso a longo prazo, você pode sim ter efeitos tóxicos ou efeitos secundários e efeitos adversos. Então é importante que na suplementação, quando a pessoa adquire esse produto que não necessita de receita médica, ele verifique o rótulo, verifique a quantidade de ingesta diária para estar consumindo da melhor maneira possível. Existem duas situações. Quando você compra um produto, você vai verificar aquela tabela nutricional, que é obrigatória na rotulagem, ela tem ali a dosagem diária permitida pela Vigilância Sanitária em conjunto com o Ministério da Saúde. O que significa aquilo? Que você pode estar ingerindo aquilo diariamente como uma dosagem mínima, que é diferente quando você faz um tratamento para algum tipo de doença específica que vai estar sendo melhor direcionada por um médico. As dosagens são bem diferentes, tá? Uma coisa é você suplementar diariamente, outra coisa é você tratar um problema. Mais algum detalhe em relação à dosagem diária? Sim, tem algumas pessoas que são bastante resistentes ao uso de cápsulas, de comprimidos, mas aí só um exemplo mais claro. A gente ouve muito falar de fontes de vitamina. Tal produto é rico em alguma vitamina, outro produto é rico em mais naquela vitamina. E aí eu comecei a pesquisar alguns exemplos bem claros para a gente ter 100% de aproveitamento de uma determinada vitamina. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D a gente sabe que naturalmente a gente pode estar adquirindo ela de que forma? No sol, alguns queijos, alguns leites. Mas aí para você ter essa absorção diária garantida, numa dieta, você teria que, por exemplo, estar ingerindo em média 22 gemas de ovos. Você pode também substituir por 6 ou 7 xícaras de leite integrais, e aí não entra o leite pasteurizado ou aquele leite desnatado, é simplesmente o leite fortificado mesmo. Você pode também estar ingerindo alguns tipos de carne, como a carne de camarão, ela é rica em vitamina D, a carne de rã, ela é rica em vitamina D, uma dosagem de aproximadamente 400 gramas por dia desse tipo de carne te garante uma absorção de vitamina D. Só que tem um detalhe, no momento que você faz algum processo de elevar temperatura, de cozimento ou de fritura, você vai perder essas características. Então, a menos que você
esteja disposto a ou ingerir a carne crua ou não fritá-la ou algum outro tipo de processo, sim, você vai ter essas propriedades garantidas. Caso contrário, ela vai se perder no meio do caminho, né? Em relação aos ovos, eu não conheço ninguém que mantenha uma dieta de 20 a 22 ovos por dia, né? Existem alguns atletas, para fazer a sua suplementação, eles têm uma ingesta muito maior desse tipo de produtos. Com um detalhe, eles dão preferência muito mais à clara, porque por causa da proteína isolada da clara do ovo, do que a gema. Então, pensando nesses padrões, é muito mais fácil você optar por um produto encapsulado ou umas gotinhas de vitamina por dia do que estar mudando grandemente a sua rotina de alimentação. Bom, então, para a gente encerrar aqui esse bloco, né, do Repórter Saúde falando sobre suplementação, eu acho que esse último exemplo deixa bem clara a necessidade, então, de você suplementar e a praticidade de você ingerir gotas, ingerir cápsulas, no caso, porque às vezes a pessoa não vai comer lá 20 pés de alface, né, 1 quilo de carne. Então, a suplementação, nesse caso, ela é bastante prática e útil. Sim, e aí a gente pode citar mais muitos outros exemplos. Você vai ver uma propaganda de uma vitamina C, fala assim, não, a laranja ela possui em média 85 miligramas de vitamina C por unidade. Nossa, que maravilha, então eu vou usar a vitamina C todos os dias. Só que aí, gente, se atentem ao detalhe. A laranja, in natura, ela pode chegar sim a ter essa concentração. Isso qualquer nutricionista vai garantir para vocês, inclusive. Mas no momento que eu compro uma polpa de uma fruta congelada, ou essa fruta ela vai passar por um processo de fabricação de um suco, ela já vai perder. Então, a regra vale para produtos in natura, né? Então, qualquer outro tipo de processo vai afetar as características do produto. Ok, estamos de volta aqui pela nossa live, transmitindo ao vivo aí pelos canais da Nutrigenes, pelo site da Nutrigenes, pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Mais uma vez queremos agradecer aí a sua audiência e as pessoas que já estão curtindo e compartilhando. Estamos falando sobre saúde. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, clique aí no curtir, é muito importante para que você mande esses vídeos, essa comunicação toda para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você deseja o bem. Nós ouvimos então a nossa farmacêutica, a Daniela Casella, falando sobre a importância da suplementação. Então, acredito que agora você está um pouco mais consciente de entender o porquê que é necessário suplementar. O Brasil é um país continental, onde a agricultura é o nosso forte, mas eu acho que você se lembra, né? A gente só repõe aí os adubos, nitrogênio, fósforo e potássio. E onde estão todos os outros nutrientes do solo, né? Onde estão todos? Então, por isso que, às vezes, a questão de você se alimentar com vegetal, até mesmo uma carne, que vem alimenta através do vegetal, você precisa suplementar. Em outros programas, nós vamos falar aí da questão dos tóxicos, né? Dos agrotóxicos, e da importância, então, de você estar eliminando todo esse veneno dos seus alimentos, né, dos seus alimentos naturais, e produto alimentício, né? Então, a suplementação, pelo que a gente conversou aqui com a Daniela, é de extrema importância. Mas eu queria falar com você, daqui a pouquinho, você vai comigo para Rio Grande do Norte. A gente teve lá numa indústria onde nós acompanhamos todo o processo de produção do TCM. O que é TCM? Triglicerídeos de cadeia média. É basicamente o seguinte, é um óleo de coco 6 vezes mais concentrado. Então, nós acompanhamos esse processo de fabricação, estivemos lá na parte da agrícola, de como que faz esse processo da extração do óleo de coco. É uma matéria bastante interessante, todo passo a passo de como que é feita a extração do óleo de coco. E o óleo de coco da Nutrigenes, ele tem uma característica exclusiva no Brasil. Ele é enriquecido com
quinoa, um outro óleo, óleo de quinoa. Você sabe que a quinoa é um dos 6 alimentos, um dos 6 melhores alimentos do mundo. Então, óleo de coco, 6 vezes mais concentrado, juntamente com óleo de quinoa, onde você tem aminoácidos, proteínas, vitaminas, minerais, é um super alimento. Termogênico, ajuda você a emagrecer, te dá uma energia incrível, TCM, porque ele é um alimento, vamos dizer assim, que já ultrapassa a barreira hematoencefálica e o teu cérebro fica turbinado. Então, ele também até acaba ajudando aí as doenças neurológicas, né, prevenindo as doenças neurológicas no que diz respeito aí a mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Então, esse é um elemento exclusivo, somente a Nutrigenes tem no Brasil. TCM, que é óleo de coco 6 vezes mais concentrado, juntamente com óleo de quinoa. Uma colher por dia de sopa é o suficiente, tá? E se você quiser colocar aí na sua refeição, na sua salada, colocar nos seus alimentos, colocar no seu café sem açúcar, você vai sentir o seu trabalho render muito mais. Se você trabalha no escritório, ou se você trabalha na sua casa mesmo, vai para a academia, experimente isso. É um campeão de vendas, as pessoas estão comprando mesmo, porque é uma exclusividade. Nós criamos essa fórmula, juntamente com o pessoal lá da indústria, que você vai conhecer agora, a doutora Zelita. Ela é médica, ela é farmacêutica, bioquímica, ela também é odontóloga, é uma mulher extremamente preparada, né? Tem doutorado em alimentos, e foi a nossa parceira para desenvolver essa fórmula aí. E eu queria também falar da promoção de ômega 3 salmão, exatamente. É o suplemento mais vendido no mundo. Você não deve ficar sem ômega 3. Depois, aqui na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ômega 3, mas o ômega 3 é bom para tudo. É bom para tudo. O ômega 3 é excelente para você cuidar da sua saúde cardiovascular, da sua saúde cerebral. O ômega 3 de salmão é o ômega 3 mais puro. Nosso ômega 3 vem lá do Canadá, ele é importado, está escrito ali, a gelatinosa, que ele vem lá da região do Alasca, e o ômega 3 está com uma promoção muito interessante para você comprar, inclusive kit familiar, kit com 6, kit com 12. Aproveite essa semana de promoções aí no caso, para que você possa melhorar a sua saúde e, logicamente, da sua família. Você que tem o pai, você que tem a mãe, ou seu filho, marido, esposa, né? Não adianta somente você tomar. Ômega 3 é o suplemento da família. Adquira o melhor suplemento do Brasil, com toda certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, ômega 3 de salmão, de legítimo. É só nós que temos esse produto, tá certo? E está em promoção. Não perca essa oportunidade. O preço está convidativo e você pode parcelar em 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Entre no nosso site aí e faça a sua compra. E agora eu vou chamar então a matéria sobre como é que se produz o óleo de coco concentrado juntamente com o óleo de quinoa, ou seja, como que é produzido o TCM. Me acompanha aí. E aproveite e compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live para mais pessoas conhecerem aí como que é feito esse processo. Você que tem curiosidade, vem comigo aqui para Rio Grande do Norte. Vamos conhecer essa indústria e conhecer os segredos da fabricação do triglicerídeo de cadeia média, óleo de coco super concentrado com quinoa.
Bem, você está vendo aí nas imagens o pé de coco, né? Todo mundo já viu um pé de coco. Agora nós já estamos aqui na parte interna do laboratório da Plantus e você já observa então, o Reinhold está aqui do nosso lado, engenheiro agrônomo, e a gente vai entender então as características do coco. O que a gente pode observar aqui do coco aqui em cima da mesa aqui, por favor? Bom, o que nós podemos observar aqui, nós temos aqui o coco verde, né, muito consumido, né, nas praias, nos litorais brasileiros, e aqui o chamado coco seco, que é muito utilizado na indústria, principalmente para a extração de óleo, para fazer o leite de coco, o coco ralado, enfim, tem N utilizações. Uma das características interessantes desse processo, né, do coco, é a questão da utilização da extração do seu óleo, o óleo de coco, principalmente pela característica que ele tem de ser um termogênico, ou seja, ele ajuda no combate da eliminação das gorduras, e ela é uma gordura saudável, e pelo fato de ser termogênico, ela vai facilitar o processo de quem está em processo de emagrecimento, por exemplo. E a característica aqui também, para reforçando, é totalmente orgânico. Ele é totalmente orgânico. O coco ele é produzido nos moldes orgânicos, ou seja, sem utilização de adubo químico, de agrotóxico, a utilização de muita matéria orgânica, compostagem, depende muito da região onde ele é plantado, né? Basicamente, o que se faz é a manutenção do solo protegido com uma cobertura vegetal ou uma cobertura morta com a própria palha, com a própria ráquila do coco, ou seja, quando você faz o processo de poda do coco, todo aquele material vegetal, ele é aproveitado para servir como cobertura morta do solo e proteger o solo. E aí todo o processo de nutrição, ele vai se dar através de um processo de adubação orgânica, que pode ser feito com composto ou esterco, curtido de gado bovino, por exemplo, ou de caprino, depende da região também, junto com essa matéria orgânica que vai ser colocado no solo e vai ter com que todas essas características facilitem o processo dos micro-organismos, dos organismos que atuam ali no solo, que vão digerir todo esse material e adubar o coco. O que a gente pode, então, destacar um pouco mais do coco? Tudo se aproveita praticamente. Tudo se aproveita, né? A fibra, ela é utilizada muito, porque quando eles vão fazer a extração desse coco seco, toda essa parte aqui de fora, porque aqui nós temos endocarpo, então toda essa parte de fora que é tirado, ele é aproveitado na indústria, né? A fibra, ela tanto pode ser utilizada na própria agricultura, né? Como matéria-prima para se utilizar em processo de compostagem, rico em fibra, rico em carbono, como também ela pode ser utilizada na indústria. Bem, como você viu o pé de coco na nossa reportagem que você está acompanhando, você já entendeu toda a estrutura do coco e agora nós vamos iniciar o procedimento de extração do óleo de coco. Para explicar isso passo a passo, quem vai participar agora dessa reportagem é a doutora Zelita Rocha, que inclusive vai dar um detalhe bastante interessante dessa história da extração. Doutora Zelita, então, nós vamos ver aqui nesse primeiro momento uma extração de óleo de coco simples. Lógico que existe uma diferença no processo de extração industrial. O que a gente observa aqui? Olha só, o processo tradicional no Brasil, colônia, era fazer a extração usando o raspador de coco, que foi uma peça desenvolvida, né, no Nordeste brasileiro, porque o coco era tradicional aqui na região, e as casas aqueciam a polpa do óleo de coco, que é essa parte do endocarpo, que é a parte mais nobre do coco, e uma vez aquecido na panela, primeiro você tinha que fazer a raspa do coco, né? Ali a gente está observando, então, ele está começando a fazer a raspa do coco propriamente dito. Era assim que era feito antigamente? Com certeza, era assim que era feito antigamente, ele era raspado. E esse processo da raspa ia se acumulando a raspa do coco. Também eles deixavam, a água do coco era retirada, né, primeiramente, separada, porque sempre foi considerado uma fonte de nutrientes. E essa raspa ia sendo colocada em panelas e aquecida na margem do fogão de lenha. E
iria separando um coco, que era o coco queimado, isso deu origem aos nossos doces tradicionais, como a cocada, e aquela gordura do óleo saudável, ela era dada para as crianças, para os enfermos, por ser considerado um óleo extremamente nutritivo. Então, era fabricado bolos, doces, com aquela gordura que não tinha o sabor da gordura oriunda da banha do porco. Então, você está observando aqui essa raspa do coco. Vou pedir para ele parar um pouquinho, ó. Vem aqui, ó lá, tá vendo? Ó? Olha lá, tá tudo aquela raspa do coco. Observe aqui como fica o fruto. E, logicamente, lá no balde, ali no recipiente, é um trabalho árduo, né? Logicamente, isso aqui foi feito na parte da história do Brasil, mas hoje o processo industrial é diferente. Mas a essência da extração, o conceito da extração, ele simboliza tudo isso. Bom, doutora Zelita, depois ali dessa raspa toda, qual que é o passo seguinte? Na indústria hoje a gente tem 2 processos, né? Como tem os nutrientes da água de coco, a gente aqui trabalha com os nutrientes da água de coco e toda essa raspa de coco vão para um reator de homogeneização, onde você vai ter uma hélice que vai girar essa água com a polpa do coco. Bom, o que ela está querendo dizer é o seguinte, pedir aqui para o João afastar um pouquinho, a doutora Zelita vai ali no outro passo. Aqui a gente tem a água de coco, né? Isso tudo é para você entender passo a passo de uma forma mais didática para você, como se a gente estivesse na cozinha da nossa casa, tá? No processo industrial é totalmente diferente, né? Aqui você tem, então, a água de coco e depois ali a gente vai entender como que é extraído, como que se consegue ter da água de coco e do próprio fruto o óleo de coco. Bem, você está acompanhando então a simulação, né, que era feita na história do Brasil aí, artesanalmente. Então você já viu aí todo esse processo e agora é a parte final propriamente dita, né, doutora Zelita? Na época eles não tinham o reator industrial com lâminas para poder cortar, quebrar a fibra e tirar. Então esse era um trabalho manual, como a gente mostrou antes. Aqui hoje a gente já tem a modernidade, né, da gente ter um reator gigante, como esse reator que está na outra sala que a gente vai demonstrar, né? E a gente tem aqui uma simulação do que acontece no reator industrial. Então a gente vai colocar aqui a polpa do coco, tá? Que já entra na produção industrial assim e na produção artesanal da outra forma. Vamos lá? Então o que foi raspado está sendo colocado ali e aqui é água de coco. A água do coco, para trazer junto aqui os nutrientes dessa água, né? Porque é uma espécie de maceração. E nesse processo de maceração, você também vai transferir alguns nutrientes, algumas proteínas nesse processo aqui. Então a gente vai ligar. Bom, isso aqui que a gente está observando é um liquidificador industrial, né? Só para você entender, simulando um grande reator no caso, mas a ideia e o princípio é o mesmo, né? Colocou, dá licença, vamos pedir aqui para o nosso cinegrafista mostrar mais um pouco. Então está lá a água, está o fruto e agora ele vai ligar o liquidificador para a gente ver o que vai acontecer. Bom, o processo aqui de liquidificação já aconteceu. O que a gente pode observar agora, já depois do processo finalizado aqui, doutora Zelita? Aqui a gente tem a formação do leite do coco, onde você vai ter essas fibras que fazem parte, né, que é usada para a fabricação de doce, cocada, de uso culinário. E esse leite aqui está com toda a gordura que tem no óleo de coco. Então, isso aqui é um extrato oleoso, você já nota a formação de gordura, ó. Ó, e o brilho, né, aqui na minha luva. Então, aqui você já tem um óleo colocado. O segredo aqui é como vamos separar como nós vamos fazer a separação desse leite, retirando um extrato de coco e o óleo de coco. Aí vem o nosso segredo de fabricação. A primeira parte que nós vamos fazer é uma filtragem simples, a gente vai usar o morim. Vai retirar a fibra que vai para comercialização na indústria.
e pode ser usado na fabricação dos doces, dos sucos, e tem sido usado em alimentos de modo geral, tá? E esse leite, a gente vai fazer desse leite filtrado, nós vamos para a centrífuga, para a nossa centrífuga industrial, onde a gente vai fazer a separação do óleo de coco do leite de coco. Bom, então você continua acompanhando. Aqui você viu, então, está tudo que é do coco está misturado aqui agora. Através de processos de filtragens, passo a passo, a gente vai conseguir chegar no óleo de coco. Bom, agora ele está fazendo aqui o procedimento, né? Depois da liquidificação, vai estar colocando aqui. Aqui é para você entender o processo passo a passo, né? Ali tudo que foi batido está aqui nesse balde agora, tá? E agora vai fazer um processo de filtragem. Você está observando aí, através das imagens, o leite de coco na sua totalidade, que foi batido agora há pouco, sendo então passado nesse processo inicial de filtragem. A partir daí, acontece o que agora, doutora Zelita? A partir de agora, né, a gente fez a filtração. Deixa eu colocar isso aqui. E isso aqui vai ser levado agora para a nossa centrífuga industrial. Antes de levar na centrífuga, a gente tem um segredinho tecnológico que a gente usa aqui na empresa, que são as nossas bactérias fermentadoras. Elas aceleram o processo de separação do óleo, promovendo assim uma separação mais homogênea, garantindo que os nutrientes estejam todos presentes. E então, a gente vai fazer um processo de agitação. Observe aqui que após a filtragem, o que fica é justamente essa massa que é usada em pães, bolos, na culinária de modo geral, ou também para a produção de fibras alimentares. Então, todo esse processo ele ainda continua e obrigatoriamente no formato orgânico, né? Não se usa nenhum aditivo químico para conseguir, né? Nada. Então, o que a gente usa são lactobacilos, aqueles que vêm do iogurte mesmo, só que são lactobacilos desenvolvidos se alimentando de coco verde. Então, a gente faz um treinamento, ele acelera o processo de fermentação e separação através de uma floculação dessa camada onde tem a gordura, os nutrientes. É um processo biotecnológico e orgânico. Então, esse processo biotecnológico foi desenvolvido aqui pela Plantus, né? A gente, logicamente, entende a questão do segredo industrial e dessa tecnologia, mas o importante é ressaltar que vai ficar todo o processo orgânico, ou seja, nenhum aditivo químico. Eu gostaria de ressaltar a palavra orgânico nesse processo de extração do óleo de coco. Para isso, a gente vai entender, então, com a doutora Zelita, o que tem. Eu sei que tem um segredo aí, né? Logicamente, a gente respeita o segredo industrial aí. Mas o que a gente pode orientar a população? Bom, aqui a gente tem os micro-organismos que desenvolvem-se no coco verde, que ajudam e facilitam o processo de separação do óleo de coco do leite de coco. Então, aqui você já nota, você pode se aproximar aqui, vamos olhar de perto. Então, aqui dentro você já nota que tem uma floculação, é uma separação. Lembra muito aquele processo, né, da produção do queijo? Então, aqui, ó, o leite ele está separando e aqui a gente já vai ter a formação do óleo. E nesse processo aqui a gente tem leite e óleo junto. Agora a gente vai partir para a separação dos dois. Bom, aqui a gente está vendo, então, já num processo industrial, né? Qual a capacidade aqui dessa bombona, aqui desse tambor? 200 quilos, a gente faz 5 bombonas por dia de 200 quilos. Então, você viu na imagem anterior um liquidificador industrial para você entender o processo, né? Agora aqui já é um processo industrial, uma grande quantidade aqui daquela mesma matéria-prima que você tinha observado lá. E agora sim a gente já está indo na reta final para a extração do óleo de coco. Pode continuar, doutora Zelita. Então, agora a gente vai ligar aqui e vai agitar por um determinado tempo, até a gente ir observando, através dos controles de qualidade, que esse processo já está praticamente havendo uma separação do óleo do leite de coco.
Isso leva um determinado tempo, onde a gente faz essa agitação aqui. Então, nós vamos demonstrar agora agitando. Nós vamos mudar um pouco a sequência da gravação em virtude dessa turbina aqui, dessa centrífuga, né? Eu falei turbina porque é um barulho ensurdecedor. Mas para que não atrapalhe a nossa gravação, a doutora Zelita então vai explicar as características dessa centrífuga e depois você só vai ver em imagens porque é impossível conversar com ela ligada. Pois é, essa é uma centrífuga industrial italiana. Ela tem uma capacidade de rotações que vai de 8.000 RPM até 12.000, ou seja, dada essa velocidade, ela vai promover a separação dos líquidos de densidades diferentes. Então, é um equipamento bem interessante, ele fica lacrado e plastificado entre os sistemas de fabricação, por exemplo. Eu tenho um processo aqui hoje de fabricação de coco, ela é toda higienizada e preparada e esterilizada entre um processo e outro, e ela permanece assim lacrada até a hora que ela vai começar o próximo procedimento. E aí o Cassiano vem, né, Cassiano, e começa a tirar o lacre e todo o sistema que protege a nossa centrífuga para iniciar o processo. Lógico que para a gravação dessa matéria aqui, a gente mudou um pouco a rotina de trabalho de toda a estrutura laboratorial da empresa, mas você está observando aqui então todo o cuidado, todo o controle de qualidade de manuseio dessa centrífuga aqui. Agora o leite de coco contém o óleo, ele vai ser separado pela centrífuga. De um lado nós estaremos retirando o leite, do outro lado nós estaremos retirando o óleo. Então naquele tambor, onde a mão já não coloca mais, né, a mão humana já não entra mais no processo, a gente vai ter o óleo de coco extra virgem. E aqui desse lado a gente vai ter o leite de coco que pode ser consumido e que tem vários nutrientes desse processo que a gente desenvolveu. Nós saímos ali da área da centrífuga, estamos aqui no laboratório interno e você viu a doutora Zelita tirando ali uma amostra do óleo de coco. E agora qual que é o processo aqui, doutora Zelita? Bom, a gente está fazendo um aquecimento leve, né? No máximo vai chegar a 40 graus centígrados, 40 graus Celsius. E o que a gente está fazendo é uma aceleração da eliminação dos gases que a centrífuga coloca lá dentro. Porque quando gira em alta velocidade, você vai formar pequenas bolinhas contendo ar. Só para mostrar que esse óleo fica translúcido, só que no processo industrial normal, a gente não faz isso. A gente deixa o óleo descansar, não eleva temperatura nenhuma e simplesmente a gente vai ter o óleo com a coloração que vocês vão ver agora. Mas como a gente se propôs a fazer em tempo real, vocês vão ver aí o óleo ficando com o aspecto de óleo de coco, mantendo os nutrientes. E ele agora vai entrar numa nova etapa, que é a separação dos hidrocarbonetos para a formação do TCM. O que é o TCM? É uma cadeia mais leve do óleo e que tem uma função fantástica no nosso organismo. Eu chamo o TCM de o grande nutriente. Chegamos então ao final de todo o processo, você acompanhou nas primeiras imagens o pé de coco, né? E aqui então o produto final. Como que você resume toda essa tecnologia, todo esse trabalho, doutora Zelita? Bom, eu afirmo que aqui a gente vai ter um produto orgânico, né? Que é produzido dentro dos mais rígidos controles de qualidade, higiene, né? Importantíssimo num processo de fabricação de um produto que vem da natureza. E é como se você tivesse o coco saindo da árvore e chegando à sua casa.
Então, esse é o princípio do que a gente faz aqui, manter o que tem de bom na planta no nosso produto final. Legal essa matéria, com certeza. Nós estivemos lá em Rio Grande do Norte, na Plantus, uma empresa que trabalha somente com produtos orgânicos, tem certificado internacional e toda a matéria-prima deles, eles produzem e vendem para fora. No caso da Nutrigenes, fizemos uma parceria e você tem agora o TCM, que é o óleo de coco 6 vezes mais concentrado, juntamente com óleo de quinoa. Totalmente orgânico, um produto exclusivo para você aqui da Nutrigenes. Então agora você entendeu todo esse processo, é só você entrar no site e adquirir aí esse produto, óleo de coco 6 vezes mais concentrado com quinoa, para você que pretende emagrecer ou ter mais energia, disposição, até mesmo prevenir doenças neurológicas, mal de Parkinson, mal de Alzheimer. O TCM, triglicerídeos de cadeia média, ele ultrapassa a barreira hematocefálica, levando energia, levando nutrição para o seu cérebro. Aqui na sequência das nossas matérias que nós estamos gravamos, continuamos fazendo a produção dessas matérias, a Carla Selma, ela pergunta se pode ser produzido em casa. Tem gente que pega o coco e produz o óleo de coco em casa. Mas, com certeza, a grande diferença vem desde a plantação desse óleo de coco, né? Toda a terra já adubada, toda a terra já preparada, a questão orgânica, né? Sem nenhum agrotóxico, isso é muito importante, né? E a questão da tecnologia, a questão da prensa, que você viu aí na reportagem, uma prensa italiana, que extrai tudo, absolutamente tudo do coco para você ter o melhor triglicerídeos de cadeia média. Então existe uma seleção, essa centrífuga que você viu na matéria, ela consegue separar os ácidos graxos mais pesados, os médios, os mais leves, e ter somente aquele produto, somente a essência do óleo de coco. Mas temos sim condições de fazer isso em casa, mas é um trabalhão, não é mesmo? E aí você tem todo o óleo de coco, né? Toda a parte boa, a parte pesada, a parte leve, a parte média, então fica aí a seu critério. Continuando aqui na nossa sequência, eu quero pedir um favor para você que está nos assistindo aqui ao vivo, nessa semana da Black Friday, compartilhe esse vídeo. Nós estamos trazendo uma série de informações sobre saúde, e você que tem alguma dúvida na área da saúde, essa semana, por ser uma semana especial da Black Friday, nós vamos estar também respondendo essas perguntas junto aos nossos consultores científicos, né? Médicos, nutricionistas, nutrólogos, farmacêuticos, bioquímicos, tudo isso que faz a missão da Nutrigenes. Qual que é a missão da Nutrigenes? Levar informação. Como eu disse anteriormente, a saúde, em primeiro lugar, ela começa por onde? Pela informação. E depois pela questão dos nossos produtos de excelentíssima qualidade. Agora, a gente vai falar de um tema muito importante com o médico nutrólogo, sobre a tireoide, né? Hoje, problemas relacionados à tireoide é um dos problemas que mais cresce na área de patologia, na área de doenças, na medicina, né? Em virtude do cloro que você toma banho, da água, do flúor, que você sempre está ingerindo água com flúor. Então, quem sofre mais com isso é a sua tireoide. Quando você toma banho com aquela água quentinha no seu banheiro, aquele cloro todo você acaba inalando e acaba também absorvendo pela própria pele, né? E a água que tem flúor aqui no Brasil. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato fazem parte, são primos irmãos da mesma tabela periódica, né? Da mesma família, e eles entram em competição com o iodo. E aí acaba dando
o problema na tireoide. São outras variáveis, são outras questões também que podem causar problema na tireoide, mas quem vai falar tudo isso para a gente, os problemas relacionados à tireoide, você que tem algum amigo, alguma pessoa da família que tenha problema na tireoide, chame e compartilhe esse vídeo do Dr. João Haddad com a matéria Problemas na Tireoide. Nosso bate-papo de hoje é com o Dr. João Haddad, mais precisamente João Rosário Haddad. Ele é um médico clínico geral por formação, mas tem feito uma série de especializações, pós-graduações, e está trabalhando, vamos dizer assim, numa medicina mais integral, se é que a gente pode colocar esse nome. E a gente vai entender, então, um pouco dessa visão da medicina mais integrativa com o Dr. João Haddad, que recentemente, inclusive, lançou um livro, você está vendo aí na sua tela, Iodo, Água e Sal. É um livro recente aqui, estamos gravando essa matéria em julho de 2017. Você está vendo as imagens aí desse livro e você pode conseguir esse livro aí fazendo a pesquisa no Google. E eu vou abordar o tema de hoje, junto com o Dr. João Haddad, a questão do iodo. Iodo lembra tireoide. Então vamos entender, na visão do médico Dr. João Haddad, a importância do iodo e principalmente na questão da tireoide, né? Se você tem uma tireoide sadia, o que significa isso para o seu organismo? E se você não tem uma tireoide sadia, quais são as implicações disso na saúde básica aí, no seu dia a dia da sua saúde, o que pode influenciar? Dr. João Haddad, muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Qual a diferença básica, então, de uma tireoide sadia e de uma tireoide que não está bem? Bom, obrigado pela oportunidade, né, de você ter me convidado para fazer essa entrevista e saudações a você que está assistindo o programa do Fernando aí. Bom, nós vamos falar um pouquinho desse iodo, dessa tireoide. O iodo realmente é importante para a tireoide. Veja bem, a primeira coisa que a gente tem que saber, entender, que a tireoide, ela não consome todo o iodo do corpo humano. Ela usa o iodo apenas 3,3% do corpo iodo. Para vocês terem uma ideia, a pele e o músculo usam muito mais. 22% e chega a 32% o músculo. Então, 22% a pele e 32% o músculo. Então, outros órgãos do nosso corpo humano também usam o iodo, muito mais que a tireoide. A tireoide, como ela usa só essa quantidade de iodo, para que ela faz isso? Para produzir chamados hormônios tireoidianos. O que faz esses hormônios tireoidianos? Eles ajudam a acelerar o metabolismo do corpo inteiro, de célula a célula do corpo humano. Então, todo hormônio de tireoide, todas as células do corpo recebem o hormônio de tireoide aceito. Para vocês entenderem a importância que são esses hormônios tireoidianos. Bom, então o que acontece? Quando a gente tem falha do iodo no nosso corpo, a gente está sujeito a inúmeras patologias do corpo. Não só da própria tireoide, quando ela baixa o metabolismo, o que ela faz? Ela baixa o nosso metabolismo, diminui a nossa temperatura corporal. E o que isso acarreta? Primeiro, o metabolismo fica mais lento. Por isso que a gente fala, se ele está mais lento, a gente tem tendência a ganhar mais peso. Se o metabolismo está mais lento, a nossa temperatura corporal tende a cair. E olha aí o paradigma. Quando cai a temperatura corporal, aumenta os nossos riscos de câncer no corpo. O câncer, ele gosta de quê? De corpo frio. Olha que interessante. Mais um ponto interessante, que é o seguinte. A nossa temperatura corporal, a gente chama ela de basal, é a hora que você acorda na cama pela manhã.
Você acorda na cama pela manhã, a tua temperatura basal tem que estar em 36,6. A média dela tem que dar 36,6. Eu estou falando assim de forma resumida, né? Lógico. E o que é interessante? Se essa tua temperatura ela não for 36,6, ela chegar em 36,4, só essa pequena queda faz com que 40% do nosso metabolismo, nossas enzimas do corpo não funcionem direito. Isso é interessante. Isso é um sinal, então, que a tireoide já não estaria funcionando adequadamente. Exatamente. Então, a dica que dá, assim que a pessoa acorda, ter um termômetro do lado e fazer essa medição? Exatamente. Na cama mesmo, sem se mexer da cama. Pega o termômetro e coloca debaixo do braço. Detalhe, mulheres que estão menstruando, por exemplo, eu menstruei hoje, primeiro dia. A partir de amanhã, segundo dia, começa a fazer medição da tireoide. Mede isso por 6 dias e faz uma média. Isso, exatamente. Lógico, isso não vai dizer só que você tem um hipotireoidismo. Você também tem que associar isso com a clínica, associar isso com os exames laboratoriais. E isso, para isso tudo, precisa de um médico para tá te acompanhando, né? E com exames de tireoide. Os principais deles são o TSH, T3 livre, que é o hormônio principal da tireoide, e o T4 livre. Esses são os principais hormônios. E também nós estamos trabalhando, está ficando cada vez mais comum, mais conhecido, o T3 reverso, né? Que é um hormônio que a gente chama assim, que ele está hibernando. De vez o hormônio T3, que é o hormônio ativo, que é o que faz entrar dentro das células, esse hormônio T3 ele vai para uma coisa chamada T3 reverso. E ele fica lá hibernando, ele fica inativo, ele não tem ação nenhuma. E isso indica o seguinte: quanto mais o tal do T3 reverso está aumentado, mais dificuldade você vai ter, por exemplo, para perder peso, né? A gente muitas vezes define isso, né, para essas mulheres, né, que têm dificuldade a perder peso quando o T3 reverso está aumentado. Entendeu? Então, doutor João Haddad, nessa primeira introdução aqui, a gente percebe que a glândula tireoide ela é de fundamental importância para a saúde basal do ser humano. Completamente, né? Você tem toda a razão. Então é bom sempre a pessoa procurar o seu médico de confiança e de ano em ano, a cada 2, 3 anos, verificar então como é que está a tireoide, o funcionamento dela. Exatamente. E tem que desconfiar sim. Por que tem que desconfiar? Olha que jogo de raciocínio simples, usando só o bom senso. Quando a gente tem 18 anos de idade, se imagine que aos 18 anos você tem lá 2.000 de hormônio no corpo. Quando nós chegamos mais ou menos aos 40 anos, nós temos menos da metade dos hormônios. Eu estou falando de um conjunto das glândulas hormonais do corpo. Significa que ao longo da vida, as glândulas vão envelhecendo e vão tendo cada vez menos capacidade de produzir esses hormônios, por exemplo. Então, é quase inadmissível uma pessoa de 60, 70 anos de idade faz os exames de laboratório e às vezes parece que o exame está normal. E aí eu pergunto, você acha que a tireoide dessa pessoa funciona como aos 30, como aos 40? Não funciona como aos 30, como aos 40. Você acha que qual glândula que ainda é jovem? Nenhuma glândula é jovem. Então, nem sempre aquilo que parece normal é normal. Porque você vê todos os processos de degeneração, de processo de envelhecimento da idade, as doenças aparecendo e o exame. Por isso, a gente aprende muitas vezes na faculdade. Nós não devemos tratar exames, nós devemos tratar o paciente. Então, nós temos que desconfiar, sim, que a pessoa tem uma deficiência. É muito comum a pessoa chegar para mim aos 55 anos com resistência, com alteração, né, no organismo, com todos os sintomas de hipotireoidismo e diz assim, eu já fiz os exames e eles deram normais, então eu não tenho problema de tireoide. Desconfia baseado nesse argumento que eu acabei de falar. A partir de qual idade o senhor recomendaria fazer o exame dos hormônios da tireoide? Olha, infelizmente hoje, mais cedo, a partir dos 20, 25 anos de idade, porque existem muitos elementos na natureza, vamos dizer que não são da natureza, são artificiais. Por exemplo, você quando escova o dente, se você usa uma pasta de dente com flúor, você está propenso a fazer um hipotireoidismo. Enquanto você estiver usando pasta de dente com flúor, você está bloqueando a sua tireoide. Está diminuindo, dificultando a ação do iodo dentro da tireoide para produzir os hormônios. Então, enquanto você está usando uma pasta de dente dessa, você está batendo de frente contra, né? E a gente diz assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que chega uma hora que você passa a ter resistência e você tem essa dificuldade, começa a ganhar peso e está fazendo hipotireoidismo. Outros elementos que fazem isso, por exemplo, é o cloro.
o flúor, o cloro que está na água da piscina, né? Eu falei do cloro, do flúor e do bromo. O bromo, onde a gente tem bromo? A gente tem bromo no pão. Tem muito pão que é feito com bromo, bromelina. E o bromo também faz um hipotireoidismo. Então, quer dizer, se você está consumindo esses elementos, você está fazendo um hipotireoidismo dia após dia, dia após dia. Então você está acelerando aquele processo dos 20 aos 60, aquilo que você poderia estar aos 60 do metabolismo, aos 25, 30 você está fazendo diariamente. Se você toma uma droga que impede a ação do iodo, você está fazendo um hipotireoidismo naquele momento. Bom, no caso do Brasil, a água possui cloro, também tem um pouco de flúor. A questão da pasta dental, a maioria absoluta também contém flúor. O bromo é usado como elemento básico aí na fabricação de pães, como a questão do fermento. Então, ou seja, a tireoide está sendo bombardeada diariamente por elementos nocivos que acabam danificando o bom funcionamento dela. Seria isso? Exatamente. Então, dia após dia. Então, assim, o exame parece normal, mas a pessoa tem todos os sintomas de hipotireoidismo, facilidade de ganhar peso, o corpo esfria, tem sensação de frio, cansaço, fadiga, unha quebrada, o cabelo vai ficando quebradiço. Essas são as principais queixas, né? Eu ganho peso, meu cabelo está assim, minha unha está quebradiça. Não estou dizendo os sintomas de hipotireoidismo um pouco mais moderados ou severos, mas essa é a maior queixa que existe. Quer dizer, a pessoa que está nos ouvindo perceber isso já é um sinal para ela procurar a ajuda de um profissional. Exatamente. Mas uma coisa que vocês podem desconfiar também, por exemplo, principalmente as mulheres, tem uma coisa que o pessoal não conhece. Os ovários também produzem hormônios tireoidianos, não é só a tireoide. E a progesterona, que é produzida pelos ovários, quando a mulher tem, por exemplo, síndrome do ovário policístico, um exemplo, ou tem irregularidade menstrual, cólica, TPM muito forte, ela pode ter deficiência, por exemplo, da progesterona. E então o que acontece? A gente diz assim para o paciente, como os nossos órgãos trabalham como um só, uníssono, um só como um todo, tireoide, pâncreas, adrenal, ovários, o ovário trabalha em paralelo com a tireoide. Olha que interessante. Quando você tem um problema com tireoide, você também tem um problema ovariano. Eles trabalham com dificuldade um com o outro. Eles têm que trabalhar com equilíbrio. Quando você tem um problema ovariano, a tua tireoide também não está trabalhando direito. Então, sempre fazer essa investigação como um todo. Então, os hormônios ovarianos junto com o tireoide. Isso é importante. A mulher menstrua demais, por exemplo, muito fluxo menstrual, provavelmente ela está o quê? Ela não ovula, ela tem dificuldade para ovular, então ela tem tendência à infertilidade, ela tem baixa progesterona e a função da tireoide ela está baixa. Então, para entender que elas trabalham em paralelo, né? Não é... João Haddad, então só para a gente ir aqui para a reta final do nosso bate-papo, as principais características de uma pessoa que tem hipotireoidismo e as principais características de quem tem hipertireoidismo. O hipertireoidismo é uma fase primária do hipotireoidismo. Primeiro a tireoide ela começa a produzir muito hormônio tireoidiano, então ele acelera muito o metabolismo do ser humano. Então ele tem sudorese, ele tem palpitação, ele pode ter queda de cabelo também, não precisa ser a queda de cabelo só, aumenta a defecação, então a pessoa fica agitada, tem tremor, é a sensação. O principal sintoma que traz ao médico é a taquicardia, palpitação. Olha, doutor, eu estou tendo palpitação, taquicardia e eu não sei o que é. Então, esses são os principais sintomas do hipertireoidismo. São o que mais traz os pacientes aqui. E o hipotireoidismo, então depois que fez o hipertireoidismo, por um período de tempo, a tireoide começa a fazer um hipotireoidismo também. Ela entra no hipo. E os principais sintomas do hipotireoidismo, aí sim, a unha enfraquece, quebra fácil, o cabelo vai quebrando, diz que quebra fácil o cabelo também, estou ganhando peso, eu sinto frio, é mais ou menos, o intestino mais fadiga, cansaço, fraqueza, indisposição, o intestino vai ficando mais preso, mais constipado. Então, esses são os sintomas maiores
mais comuns que traz o paciente ao consultório. Bom, doutor João Haddad, como as pessoas, né, acabaram aí de ter um resumo dos problemas possíveis da tireoide, qual a dica, qual a orientação que o senhor daria para a pessoa que está nos assistindo, para na próxima conversa com o seu profissional de saúde da sua confiança, relatar isso para o seu colega? Eu diria assim, primeiro procure seu médico, né? Antecipe o passo, diga para ele, olha, eu queria prevenir, já antecipar o passo na minha tireoide, antes que ela apareça o problema. Gostaria de fazer um check-up da área da tireoide. Então procure seu médico. Outra dica é nutricional, né? Tem os alimentos, muitas vezes ricos em iodo, né? Como as algas marinhas, principalmente o kombu, algas kelp, né? Que os japoneses usam muito para fazer os alimentos japoneses, os frutos do mar que são ricos em iodo, estariam prevenindo também problemas com tireoide, por exemplo. Então, esses alimentos e evitar os alimentos venenosos, como nós falamos, os que são ricos em bromo, cloro e flúor. Então, evite esses aí. Você já está prevenindo problemas da tireoide. Para a gente concluir aqui, o doutor falou uma frase no começo da nossa entrevista muito importante. Normalmente hoje as pessoas procuram emagrecer, né? Tanto as mulheres, na sua maior parte, como os homens também. Agora, se a tireoide não estiver bem, todo esse processo de emagrecimento vai demorar um pouquinho mais, né? Então é importante dar essa dica aí para quem deseja emagrecer, verificar a tireoide. Exatamente. Está preocupado com o seu peso, né? Está ganhando com facilidade, dificuldade em perder peso? Dê uma olhada melhor para a sua tireoide, para a sua alimentação. Tire esses elementos que a gente acabou de dizer, lembrando até dos óleos vegetais, hein? Os óleos de soja, canola, girassol. Esses óleos vegetais também ajudam a ganhar peso e muito, hein? E muito, alterando nossos hormônios do corpo. Bem, conversamos aqui um pouquinho só, né? Um pouquinho só. Eu prometo, nessa sequência, nessa série de reportagens que nós vamos fazer sobre essa medicina integrativa, essa medicina que tem um olhar mais completo para o seu corpo, nós vamos voltar aqui com o Dr. João Haddad e outros colegas também que fazem esse tipo de medicina mais integral, né? Olhando para o corpo de uma maneira mais completa. E vamos abordar um pouquinho mais sobre a questão da tireoide. Acredito que você aprendeu, então, a importância da tireoide para a sua saúde. Procure o seu médico de confiança na sua próxima consulta e faça aí um check-up da sua tireoide que você observou que, de repente, algum desses sintomas pode estar, então, relacionado a uma deficiência momentânea da tireoide. Muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Oi, estamos de volta aqui ao vivo. Você acabou de assistir uma entrevista com o Dr. João Haddad, médico nutrólogo, e a nossa entrevista, a nossa pauta foi sobre tireoide, os seus problemas. E eu fiz um alerta antes de chamar a matéria, que um dos grandes problemas aí relacionado à tireoide é a questão do cloro e do flúor, né? O cloro você toma banho todos os dias com o cloro, e também na água que você bebe tem o flúor. E o cloro e o flúor competem com o iodo, que é a matéria-prima dos hormônios produzidos pela tireoide. Mas você pode compartilhar esse vídeo, você pode curtir esse vídeo, você pode se inscrever no nosso canal, Fernando Betete, porque todos os dias, a partir de agora, nós temos um encontro marcado com você sobre jornalismo na área da saúde, novidades, notícias, informações, trabalhos científicos na área da saúde. Você vai ter aqui comigo e uma equipe altamente gabaritada para trazer as informações para você na área da saúde. O objetivo disso é levar informação para você, conversar com o seu médico, com o profissional da sua confiança da área da saúde, algumas informações que de repente ele não esteja ciente, saber essas novidades da área da medicina, da área da saúde, isso é muito importante. Então, uma pessoa bem informada sempre vai ter mais saúde. A Nutrigênesis está trabalhando com 2 novos shakes. Você aí que está se preocupando com o verão, nós estamos lançando aí uma nova formulação de shakes, né?
sabor chocolate e sabor morango. E na promoção da semana do Black Friday, você vai levar esse shake com essa nova fórmula num preço muito mais econômico para você. Então aproveite, lançamento e Black Friday, tudo a ver aí com mais economias para você, com mais economia para você. E é um novo sabor, então a gente acredita que você vai gostar ainda mais do shake da Nutrigenes, que é formulado com matéria-prima de primeiríssima qualidade, tá certo? Derribose é um lançamento que nós fizemos há cerca de um mês atrás, e tem um médico, eu vou até pedir aqui licença para minha equipe, que não estava preparado, mas é o seguinte aqui, ó. As 8 leis espirituais da saúde, Dr. Stephen Sinatra. Dr. Stephen Sinatra é um médico cardiologista, psicoterapeuta, nutrólogo, de renome internacional, né, professor lá nos Estados Unidos. Né? E ele criou a solução de Sinatra. A solução de Sinatra são 4 componentes fundamentais para a saúde cardiovascular. Se você tem problema cardíaco, você, de certa forma, é obrigado a tomar essa suplementação. E se você não quer ter problema cardíaco, você também deve tomar essa suplementação. Para quem me conhece, a história do Fernando Betete, em relação à cardiopatia da minha filha Priscila, ela está viva hoje por essa solução de Sinatra. E um dos elementos, um dos componentes da solução de Sinatra é o derribose, esse açúcar, que é energia pura. Esse açúcar já está pronto para ser transformado em ATP, adenosina trifosfato. Então você ingere a derribose, o seu organismo absorve e não tem mais. O próximo passo é já transformar em ATP. Juntamente com isso, nós temos o trio essencial, que é magnésio, que é a L-carnitina, vitamina B11, e a coenzima Q10. Tudo isso, junto com a derribose, forma-se aí o que também chamamos de quarteto fantástico. Mas o nome americano é a solução de Sinatra, ele quem inventou isso. E tirou mais de 2.000 pessoas da fila de transplante nos Estados Unidos. Então, esse suplemento é especial. Eu tenho um carinho enorme por esse suplemento da derribose junto com o trio essencial, porque é energia pura e eu falo isso, porque essa é a minha missão, salvou a vida da minha filha, que tem uma anatomia patológica, né, uma cardiopatia congênita, e ela toma esse suplemento já faz 5 anos, e hoje ela atravessa a piscina embaixo d'água com esse tipo de suplementação. E nesse livro aqui, inclusive eu estou terminando de escrever o meu livro que fala sobre essa história, ele fala aqui, está aí até bem marcadinho, porque eu gosto muito de ler, as 8 leis espirituais da saúde. Você tem aqui um pouquinho sobre a derribose. Então eu gostaria de fazer uma breve leitura, que está aqui na página 90, do Stephen Sinatra, que escreveu esse livro e está falando aqui sobre a solução de Sinatra para você que tem problema cardíaco, é importante você tomar, e para você que não quer ter problema cardíaco, também é importante você tomar. Então, é o seguinte, olha o que ele fala aqui, ó. Além de ficar atento a essas substâncias e tomar todas essas precauções, você também pode se proteger das toxinas, aumentar a força vital do seu coração. Então, esse composto aqui protege você das toxinas e aumenta a sua força vital. Com suplementos que abasteçam as mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas celulares que produzem energia. Não só a coenzima Q10, mas também 4 outros nutrientes estimulam a produção do ATP. ATP é a unidade de energia que o corpo humano absorve. O magnésio, a L-carnitina e a derribose. O magnésio é essencial para a metabolização dos alimentos e a liberação de energia. E também é importante na preservação do DNA, na mitocôndria. Já a L-carnitina, que é a vitamina B11, transporta ácidos graxos para a mitocôndria e ajuda a eliminar as toxinas. E a derribose é um derivado natural do açúcar encontrado na adenosina trifosfato, que é o ATP, que mantém o bom funcionamento da mitocôndria. Resumindo,
é a gasolina pura para a sua mitocôndria. A mitocôndria é o motor da célula, é o gerador de energia da célula. E a D-ribose é fundamental para você ter mais energia. Nos próximos programas a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre a solução de sinapse. Mas o meu horário aqui está estourado, a gente já ultrapassou um pouquinho. Queria aqui agradecer a nossa audiência, os comentários, compartilhe esse vídeo e amanhã a gente vai estar de novo aqui a partir das 16 horas para falar um pouquinho mais sobre saúde com você. Queria agradecer a sua audiência e acesse nutrigenes.com.br e aproveite a semana do Black Friday com promoções imperdíveis, promoções econômicas, com descontos reais para você ter mais saúde com economia. Muito obrigado e até amanhã às 4 horas da tarde.